Meu nome é André Gomes, bem-vindo ao podcast Quer-te Sem Segredos e hoje vamos falar sobre o tema aprovação de crédito, o que pode mudar até a escritura. O que eu vejo é que quando eu digo a muitos clientes, olhe, o banco aprovou o crédito, muitos clientes têm logo uma sensação de alívio, uma sensação que está feito. Pronto, não está feito isto agora. André, quando é que vamos marcar a escritura? Quer dizer, quase que todos os passos que nós explicámos na primeira reunião que temos deixa de existir. E não é bem assim. Até a escritura ainda há decisões que podem mudar tudo. Por isso, o que aconselho é, a aprovação é um passo importante, calma, mas temos que nos preparar para chegarmos às chaves sem surpresa. Com isto não te quero assustar, o que eu quero dizer é que o banco aprovou a tua capacidade financeira. Pronto, é o primeiro ponto. E aprovou isso perante os rendimentos apresentados, o próprio contrato de trabalho, se és efetivo, se não és efetivo, as dívidas, se tens dívidas, se não tens, se usas cartão de crédito, se não usas, a própria documentação do imóvel, existe sempre ali perceber se os documentos estão minimamente em conformidade e o próprio imóvel para o banco dar sempre uma logística de, sim, nós aprovamos também, à partida, o banco analisa sempre uma avaliação, uma pré-avaliação dentro do balcão, que não é vinculativa ao financiamento, não é? Mas estamos a contar, que eu já falo mais à frente, também que a avaliação corra bem. Por isso, é importante que estes pontos que eu acabei de falar se mantenham até ao dia da escritura. Podes estar a pensar neste momento, André, achas que vamos mudar alguma coisa até ao dia da escritura? Pronto, mas estou a dizer isto neste episódio porque realmente acontece mais vezes do que aquilo que imaginas. Eu tenho muitos clientes que a meio do processo dizem, epá, André, olha, eu mandei a carta de despedimento porque chateei-me não sei com quem e vou mudar de trabalho. Olha, André, olha, pá, aliás, muitos nem dizem, eu descubro mais à frente que no decorrer deste processo compraram um carro, não é? Por isso, é preciso ter muito cuidado com estas alterações, porque o novo emprego não é o facto de ser um novo emprego, não tem mal nenhum. Tens de ter cuidado, é se nesse novo emprego te traz um contrato diferente, isto é, se passas de efetivo para uma pessoa contratada a termo certo, ou se, mesmo que seja um contrato efetivo, cuidado, porque em muitos contratos efetivos tem lá o que a lei prevê, como é óbvio, não é? Mas tem lá o período experimental. O que significa que esse período experimental, o banco deixa durante esse período, não te considera efetivo. Isso é um problema para o teu crédito. Muitas vezes, na troca de trabalho, as pessoas até vão ganhar mais. Mas cuidado como tu vais ganhar esse valor. Porque existem formas de pagamento legais, atenção, nada contra, mas existem formas de pagamento que o banco não considera da mesma forma. E o banco, no teu antigo emprego, podia-te dizer que tu tinhas determinado valor mensal e no teu novo emprego, apesar de ganhar mais, pode não contabilizar esse valor na mesma forma, como mapas de quilómetros, prémios anuais ou até semestrais, se não forem regulares, o que eu quero dizer regulares é mensais ou trimestrais, não são contabilizados da mesma forma. Mas eu no fim do ano trago mais dinheiro. Certo, mas isso para o banco não é da mesma forma. Por isso isto pode dar um rendimento mais baixo. Ok? Outra coisa que eu vejo é as pessoas também, a vida está-lhes a correr muito bem, porque até quando vem ter comigo já está numa fase que até tem aquele emprego, mas já tem muitas atividades, já tem até, não é... Pronto, já trabalha no fundo por conta própria, a part-time, e lembra-se, olha, eu despedi-me porque agora vou-me lançar a conta própria. Antes de mudares com alguma destas questões, fala com quem acompanha o processo.
para te aconselhar e percebermos a melhor forma de fazer isso. Por isso, depois da aprovação, evita comprar carro a crédito, fazer crédito pessoal, fazer já um financiamento para mobilar a casa nova, porque já estás a encomendar cozinha, ou móveis, ou etc. Usar cartões de crédito sem necessidade, não é? Quando digo sem necessidade, não quer dizer que... Quando digo sem necessidade, obviamente se estás a usar é porque à partida precisas, não é? O que eu digo sem necessidade é, precisas de usá-lo agora ou tu consegues fazer esta ação no fim da escritura? É esta a pergunta que eu quero deixar. André, eu preciso de fazer... Eu preciso fazer esta ação agora, preciso mesmo, é uma coisa grave, urgente e tem que ser. Ok, é o que é. Não, eu só estou a comprar umas férias. Mas podes comprar as férias daqui a um mês. Mas se calhar daqui a um mês as férias vão custar mais 200 ou 300 euros. Tens que escolher quais são as prioridades. Porque podes não acreditar, mas uma nova dívida pode alterar a taxa. E fica sabendo que há bancos que mesmo depois da avaliação, quando saem as cartas de aprovação, voltam a pedir o documento atualizado para emitir as cartas. E tenho bancos que já me reduziram valores de financiamento. Porque os rendimentos apresentados naquela altura baixaram. O cliente aprovado não significa imóvel aprovado. Aqui vamos tocar noutro ponto que muita gente não pensa. Passando a parte da aprovação, temos outra parte que muitos clientes esquecem quando eu menciono o seu processo foi aprovado, que é a avaliação do imóvel. A avaliação pode mudar o cenário todo. O banco, tirando os casos do financiamento a 100%, que pelo menos até a data está até ao fim deste ano, que aí sim a avaliação pode ser igual ao valor da escritura, porque é o financiamento a 100%. Nos restantes casos, nós temos que ter sempre uma margem superior à escritura. Porque nós temos bancos que na avaliação começam desde os 80%, o normal é entre 80% a 85%. Quer dizer que se eu vou comprar uma casa por 200 e o banco já me vai emprestar 90%, que é 90% do valor da escritura, eu tenho que dar 20 mil euros, ok? Mas se o imóvel vier avaliado pelos mesmos 200 mil, significa que em determinados bancos eu posso ter que aumentar para o dobro a entrada de capital. E podemos ter que renegociar ou ser preciso rever toda a estratégia. Muita gente também se esquece relativamente aos documentos da casa e aos seguros. Isto é outra daquelas coisas que a maior parte das pessoas não pensam, muita gente honestamente não liga, mas as pessoas não têm ideia da quantidade de processos que são atrasados, que demoram, que não fazemos a escritura, adiada, não é? Não fazemos, que é adiada, que nos traz consumições por causa da documentação. Cada vez o banco está mais exigente, cada vez a lei está mais exigente, cada vez o prepararmos esta parte é muito importante. Nós temos documentos que caducam, certidões. O banco começa a pedir novos comprovativos. Temos que comprar na hora esses documentos, porque muitos deles, tudo que seja o Estado, conservatória, assentos de casamento, etc. Dá para pedir online, mas é mais um custo. Outra questão é, por exemplo, quantas vezes eu vejo as áreas das finanças e conservatória não bater certo. Artigos que não correspondem, coisas que vocês não têm culpa, como é óbvio. Mas nós temos o direito e temos o dever, que na altura que vamos assinar o contrato de promessa, de ter os documentos na nossa posse para termos isso. Quantos processos eu tenho que chegamos ao dia de marcar a escritura e dizer assim, olha, eu preciso da licença. Eu não tenho licença. Vou ter que ir à Câmara pedir, prontos. Estamos dependentes da Câmara para marcar a escritura. Não estou a dizer que não se faz, mas para quem tem planos, quem tem um planeamento para fazer isto, é um transtorno incrível. Outras coisas são os seguros. O pessoal facilita com os seguros, que é uma coisa louca. Principalmente o seguro de vida. Porque só vai fazer o seguro na última da hora, depois esquece que o seguro tem questionários clínicos, consoante o valor e a idade pode pedir análises ou algum exame, tudo bem que o seguro paga isso tudo.
mas é o timing. Eu não estou a dizer isto, o objetivo não é assustá-lo ou dizer isto que, pá, comprar uma casa é super difícil porque eu posso não ter seguro de vida. Não é nada, não tem nada a ver com isso. O objetivo é nós prepararmos o processo para o processo fluir de forma consistente, planeada e para que não haja nenhum tipo de atraso. Porque um pequeno erro pode atrasar uma escritura em que, no momento, se nós já nos estivermos comprometidos, como eu já vi, pessoas a dizer eu até vendi o meu imóvel para comprar outro e de repente a escritura estava para o dia X, onde eu ia entregar a chave e já não vou, isso é um transtorno e é um stress de chamadas enorme. Okay? Por isso, muita atenção a toda a documentação. Resumindo, se estás a pensar fazer uma alteração profissional, avisa quem te está a acompanhar o processo. Se te vai aparecer uma nova despesa porque tem que ser, avisa também a pessoa que está no processo. Pede os documentos para que quem te está a tratar do processo consiga resolver cedo aquilo que falta. Acredita que é mais fácil prevenir do que corrigir na véspera. Ter crédito aprovado é muito importante, mas até a escritura é preciso estabilidade, organização e acompanhamento. O processo só termina quando assinas e recebes as chaves. Se estás nesta fase, fala comigo antes de tomar decisões importantes. O meu nome é André Gomes, obrigado por assistir a este episódio. Segue este podcast nas minhas redes sociais.